A seguir, você assiste Jornal NT Sul. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NT Sul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NT Sul. Boa tarde! Você vai ver hoje no NT Sul. Governador José Ivo Sartori projeta déficit superior a 5 bilhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul neste ano. Plantas tóxicas, bonitas para ornamentar o jardim, mas um perigo para intoxicar principalmente crianças. O biólogo Milton Martins alerta para o perigo. Colheita da soja no Rio Grande do Sul, apesar de focos de ferrugem, safra vai bater recorde de produção mais uma vez no estado. Lâmpadas descartadas indiscriminadamente. O prejuízo é de todos nós. E conheça ainda a história do Antônio Furlaneto, vendedor nato que alia respeito ao cliente com atendimento de qualidade. Uma trajetória que deu certo. É agora, no NT Sul. Olá, tudo bem? Você sabe como manejar uma horta? Pode parecer complicado, mas ter saúde plantada em casa pode ser simples e ainda render um bom negócio. Conheça agora a história de um aposentado de Cachoeira do Sul que faz do hobby um ganho. Esse simpático senhor divide o espaço do seu pátio por roseiras. Dali em diante, a horta é repleta de verduras plantadas e cuidadas por ele. Há 10 anos que o aposentado se dedica integralmente ao serviço. Só para me entreter, não é para negócio mesmo, né? Era o que deveria acontecer, mas diariamente os vizinhos do seu Juvenil batem na porta da casa dele para comprar verduras fresquinhas da horta. Tímido, seu Juvenil disse que neste período a horta não está bonita. Um dos motivos é a falta de chuva e a intensidade do sol que acaba prejudicando as folhas das plantas. Para trabalhar, tem escolhido o melhor horário. Sim, 6 da manhã por causa do sol muito quente. Né? E que tipo de planta o senhor gosta mais de cultivar e vende mais? Aipim. Aipim é um bom negócio, tá? Cuidadoso com as abóboras, coloca escoras para conduzir o crescimento e ainda evitar que o caule seja cortado pela cerca. E agora com a alface, o senhor plantou 70 mudinhas de alface aqui ontem. Da crespinha aquela e da americana. E pretende vender elas a quanto? R$1. É o preço que eu vendo todos os anos, né? Com a venda do aipim, o aposentado chega a ganhar nesse período R$200 por semana. Ele vende o quilo a R$ 2,50. Mas esse é um ganho em um período mais curto. Já com os temperos, ele tem vendido a R$1 o molho. Seu Juvenil tira menos na soma da semana, mas tem produção durante todo o ano. Ele levará 40 dias para colher as alfaces. O preço de venda da verdura é de R$1. Fizemos uma pesquisa nos supermercados do município e a média do preço da alface em Cachoeira do Sul é de 85 centavos. Mas seu Juvenil salienta que as produzidas por ele são mais saudáveis, pois não aplica nenhum tipo de agrotóxico. E com a colheita do milho, espera ter um lucro satisfatório, pois investiu um grande espaço para o plantio. As espigas irão demorar um pouco, mas segundo ele, como o preço no supermercado é de R$ 1,50 a bandeja com 3 espigas, ele pensa em colocar um valor mais alto por vendê-las fresquinhas. Segundo ele, enquanto tiver força e saúde, o trabalho segue, e as vendas surgem porque a plantação é viçosa. O governador José Ivo Sartori projeta um déficit superior a 5 bilhões de reais para o estado neste ano. Ele participou em Porto Alegre de um tradicional encontro com empresários gaúchos. Sartori afirmou ainda que eventuais atrasos ou parcelamento nos salários dos servidores dependem do comportamento do caixa do executivo.
Federação lotada para ouvir o governador. Sartori afirmou que as medidas de controle representaram uma economia de 85 milhões de reais em janeiro e fevereiro. Sobre o salário do funcionalismo, disse que os esforços são para o pagamento em dia, mas ainda não sabe se será necessário atrasar ou parcelar. Tudo depende do caixa do dia. Nós queremos continuar reafirmando. Estamos fazendo tudo o que é possível para que a gente não mude essa realidade, né? Que isso seja mantido em dia, é a orientação, é o desejo de todo o governo. O detalhamento da realidade financeira do Estado e das medidas para o equilíbrio fiscal será anunciado amanhã no Piratini. Mas Sartori adiantou que as contas devem fechar no vermelho em 2015, com um déficit de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O governador, que esteve ontem em Brasília para a assinatura da federalização da RS 470 entre Barracão e Camaquã, falou de vários movimentos junto ao governo federal. O Estado pleiteia 120 milhões de reais do Fundo de Exportações junto ao Ministério da Fazenda e outros 92 milhões de reais de encontro de contas com a Previdência Social. Mas tudo isso está apenas em negociação. Eu tenho que dar tempo ao tempo para quem é do governo federal, que também assumiu, mesmo que seja um mandato anterior, para que isso se ajuste. Assim como nós conversamos com vários setores do governo federal já sobre a dívida, né? Sobre a questão da regulamentação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, e essa eu já recebi o sinal, mas isso não vai deixar da gente continuar trabalhando e operando. O sinal que nós recebemos, inclusive publicamente, foi dito de que esta regulamentação só aconteceria durante o ano que vem, em 2016. Sartori também comentou as manifestações do último domingo. Eu acho que não era a hora nem de pedir golpe militar, né, e nem de pedir impeachment. Eu sou correto ao dizer, e essa é a minha opinião. Eu acho que o mais importante da manifestação de domingo foi uma manifestação pacífica, ordeira e com muito mais clareza. É um recado que é dado para todos nós, para todo mundo político, para todo mundo que faz atividade em qualquer instituição, em qualquer lugar. É o que a população deseja mudança, deseja alterações e outra forma de comportamento político. As leis servem para organizar nossa vida em sociedade, mas quando não há fiscalização, o cumprimento dessas leis fica comprometido. Vamos à nossa redação. Daniel Nunes, boa tarde. Darcy, boa tarde a todos. Olha, Darcy, quero abordar agora aqui no Direto da Redação um assunto que julgo ser de extrema importância. Tem um conjunto de legislações que são aprovadas, são legislações importantes ou leis importantes, mas que muitas vezes terminam ficando somente do papel. Não há fiscalização e, portanto, essas leis ficam sem efetividade. A presidente Dilma Rousseff sancionou há pouco uma nova lei que endurece as penas para quem vende bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, para crianças e adolescentes. E aí a nova legislação prevê, por exemplo, cadeia de até 4 anos para quem faz essa prática, né, que é um crime, e até multa de até R$10 mil, por exemplo, para o estabelecimento comercial ou para a pessoa que vende bebida alcoólica para crianças e também para adolescentes. Agora, qual é o problema? Tem uma pesquisa recente também que aponta que quase 40% dos adolescentes, dos jovens, quando começam a ter contato com bebida alcoólica, fazem isso aos fins de semana, nas festas, nas baladas. E aí a pergunta é a seguinte: quem é que fiscaliza? Aqui em Cachoeira do Sul, por algum tempo, o Conselho Tutelar fazia rondas noturnas, passava por bares, passava por restaurantes, para fiscalizar exatamente este aspecto. Se crianças e adolescentes estariam presentes nesses locais, algumas vezes até mesmo com a proibição, dependendo da classificação do evento, e também para fiscalizar este aspecto da venda de bebidas alcoólicas. Isso não acontece mais porque o Conselho Tutelar não recebe horas extras, como trabalha no horário comercial, não tem condições, portanto, de fazer fiscalização aos fins de semana, no momento em que, de fato, isso termina acontecendo com mais força, onde os jovens têm contato com bebidas alcoólicas. Ainda neste aspecto das legislações, na última sessão da Câmara de Vereadores, na segunda-feira,
O vereador Valdocir Marques, do PSB, cobrou maior rigor, fiscalização por parte do Poder Público Municipal na Lei Municipal de Gestão Animal, que criou o SEMPRA, e essa tem sido uma dificuldade no município no aspecto de recolhimento de animais. Nós já abordamos no NT Sul o aspecto da posse responsável, as pessoas precisam criar a consciência de que são responsáveis pelos seus animais de estimação, não basta pegá-los, né? Tem todo o aspecto do cuidado, mas muitas vezes isso não acontece, e aí o problema fica na mão do poder público. Então há o aspecto importante da fiscalização, agora como uma atribuição da Secretaria de Meio Ambiente. Existe aí toda a legislação, existe todas as divisões para quem vai fazer o recolhimento, fiscalizações, enfim. Mas, muitas vezes, na prática, isso não acontece. Existe, caro telespectador do NT Sul, aqui em Cachoeira, uma lei que diz que o número máximo de animais de estimação para cada habitante, ou para cada casa, por exemplo, seria 3. Mas eu pergunto, quem é que fiscaliza? Onde está o censo animal de Cachoeira ou um local, não é, que possa ter um cadastro sobre que habitante tem qual animal de estimação? Isso na prática não acontece. Quero fechar o nosso direto da redação perguntando ou afirmando o seguinte: o papel aceita boas ideias têm surgido. Que tal executá-las? Darcy? Verdade, Daniel. Obrigada. Veja a seguir, 19 de março, Dia Mundial do Artesão. Homenageamos as pessoas que dedicam sua vida para a arte e transformam criatividade em objetos decorativos. Descarte correto de lâmpadas pode ser bem mais difícil do que parece. Entre cumprir a lei e a prática de fabricantes, vendedores e consumidores, há uma grande incoerência. Plantas tóxicas são bonitas para enfeitar o jardim, mas um perigo para intoxicar principalmente crianças. Depois do intervalo, o biólogo Milton Martins alerta para esse perigo. Nós voltamos já! A Maria ganhou de presente a Laura. E cuida desse pedacinho de gente com todo o amor. A vida requer cuidado, que é muito mais do que simples atos. É mais uma atitude, é uma disposição. É passar tempo junto daqueles que se amam. E nem mesmo esse tal de tempo, cruel em tantas situações, pode silenciar as marcas do amor, que se traduzem em cuidado. Cuidado é vida. Feliz vida nova. Eu fiz o meu mestrado em gestão de negócios com ênfase em estatística. E ao fazer a faculdade de teologia, eu já me envolvi com comunicação. Meu doutorado, então, foi com resposta imunológica. Gravei um documentário que hoje tem uma visibilidade muito grande. Levou uma pesquisa de doutorado a uma linguagem mais simples. Isso está se transformando num livro agora. Foi realizado aqui dentro do ambiente do UNASP. Então, fui nomeado como diretor-geral aqui do NASP, Engenheiro Coelho. Aqui no NASP, hoje eu ajudo coordenando o curso de pós-graduação, dou aulas de metodologia, de pesquisa, iniciação científica e princípios de saúde. Nós temos uma missão diferente na área educacional, é salvar as pessoas. Meu nome é Lani Soares. Eu sou Martin Kuhn. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Hoje é Dia Mundial do Artesão. Essa data, 19 de março, foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Parabenizamos todas as pessoas que formal ou informalmente dedicam sua vida para a arte e possuem o dom de transformar criatividade em objetos que enfeitam nossas vidas. Aqui em Cachoeira do Sul, a Casa do Artesão é mantida por dezenas desses profissionais. O espaço fica na Praça José Bonifácio, área central do município, onde são expostos trabalhos manuais feitos com muito amor, como os da Dona Eva. Olha, há mais de 30 anos eu faço artesanato e faço porque gosto de fazer, né? Não é assim só como profissão,
é por prazer mesmo. Essas aqui eu aprendi a fazer e comecei a fazer só para casa, né? Aí começou o pessoal gostaram, trouxe uns para cá, mas aí eu trabalho também com petior, trabalho com bordados, com peso de porta. Bom, o trabalho é bem diversificado, pano de prato, bolsas, sacolas. Esse trabalho auxilia na renda da família também. A casa possui uma diretoria para organizar e administrar o espaço. A tesoureira explica como funciona o trabalho. Nós temos hoje uma média de 65 sócios ativos e 25 sócios plantonistas. A casa fica aberta de segunda a sábado. Nós não temos funcionários, a gente vive das nossas vendas. Então a gente faz assim, o associado que pode ser plantonista, que dedica um dia, uma tarde ou uma manhã da semana para casa, ele paga menos de mensalidade. Uma das plantonistas das tardes de segunda-feira é Margarete. Enquanto está na casa, cria, recorta, costura novas peças. Para Páscoa, né? É coelhinho, potinho para colocar os ovinhos de Páscoa. A artesã trabalha com criações em feltro e outros tipos de material. Tecido, crochê, petior, passa-fita. Fez um ano agora, 21 de março, vai fazer um ano que estou aqui, associada aqui. É para mim ter o meu dinheirinho, assim, aquele extrazinho, sabe, para não estar ali pedindo do dinheiro da casa, sabe, para o marido, né? O que é o da casa, é o da casa. Então, esses aí é a parte para minhas coisas, assim, até para meus materiais, sabe? Além de vender, outra atividade que Dona Eva adora fazer na casa é dar oficinas. Trabalhar e ensinar os outros também aquilo que eu sei. Tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto de passar e ensinar para os outros também. Aqui, desde que eu comecei, eu já fiz vários cursos. Eu trabalhei aqui a gente forma os grupos e dá oficinas. Não é bem um curso, é uma oficina, né? E até a gente faz um convite assim que venham conhecer, porque a Casa do Artesão é aqui no centro da cidade e muitos não conhecem. Às vezes a gente faz uma feira aqui, o pessoal ficam admirados que não conheciam, nem sabia que existia a Casa do Artesão. Então fica o convite assim para pessoas virem na casa, conhecer, ver os trabalhos. Elas querem fazer um curso, é só ver que tipo de trabalho quer. A gente procura o artesão que faz aquele trabalho e ele se dispõe a dar cursos e passar esse ensinamento para outras pessoas também. A tesoureira deixa um convite para que a comunidade venha conhecer a casa. E para quem trabalha com artesanato, seja sócio plantonista. Todos os associados têm um código, um número. Esse número é colocado no seu produto e todo início de mês é repassado o dinheiro das vendas. A Casa do Artesão está fazendo um bom trabalho. Nesses últimos 2 anos, agora que a gente está mais ou menos na direção, a Dona Nilza junto, a gente está conseguindo mais associados, está ampliando, a gente conseguiu fazer umas reformas também, que a casa estava precisando, fazia bastante tempo. E está ampliando as atividades, com feiras fora também, abrindo mais o espaço, né, de vendas, chamando artesãos de Cachoeira para participar. Parabéns a todos os nossos artesãos pelo Dia Mundial do Artesão. Bom, o descarte final de uma lâmpada pode ser bem mais difícil do que parece. Entre o cumprimento da lei vigente e o que realmente é executado por fabricantes, por vendedores e consumidores, há uma grande diferença. Substituir uma lâmpada queimada por uma nova é fácil. Difícil mesmo é se desfazer da queimada da maneira adequada. O Brasil possui uma política de resíduos sólidos que inclui lâmpadas fluorescentes e que aqui em Cachoeira do Sul também existe lei que determina o cumprimento de um termo chamado logística reversa, que não é cumprida. A bióloga e professora de engenharia ambiental da UFSM local, Mariana Coronas, nos dá mais detalhes sobre o assunto. Essas lâmpadas, né, de fluorescentes e de mercúrio, elas têm compostos, como já diz, mercúrio e outros metais, que são tóxicos, né, podem causar prejuízos ao meio ambiente e também ao ser humano, né, pela composição, né, dos componentes presentes na estrutura interna ali da lâmpada, e se quebradas ou manejadas, né, em locais inadequados podem ocasionar, né, contaminação
em função da presença desses, geralmente, metais pesados presentes na sua composição. Esse, entre outros produtos, né, entraram na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal de 2010, e entre agrotóxicos, baterias e essas lâmpadas também, por essa composição, ter essa destinação adequada e não, né, para a coleta pública normal dos lixos, porque esses aterros não têm as exigências mínimas para assegurar né, que elas sejam condicionadas e seguras, né, para a saúde e para o meio ambiente. E o que a legislação federal diz com relação a isso? Que as lâmpadas, as fluorescentes e as de mercúrio, elas devem então entrar no sistema de logística reversa, que é todo ele regulamentado nessa legislação, como eu disse, não só as lâmpadas, mas outros componentes, né, outros baterias, agrotóxicos, como eu já havia comentado, eles devem então ser, o usuário, o consumidor deve, após o seu uso, após elas, né, não ser mais eficiente, retornar ela para o revendedor, né. As pilhas também estão nessa, então quem vende essas pilhas, esses tipos específicos de lâmpadas, tem que receber para que ela então seja dada destinação adequada e não colocar no lixo comum, né, nas residências. Esse ciclo envolve também, além do lojista, o lojista recebe e o lojista tem que, teoricamente, deveria repassar, ter a retaguarda do fabricante. O que se espera, que toda a cadeia, né, dessa logística reversa é que o fabricante também ampare o lojista, quem recebe, para dar o destino adequado, né, do tratamento adequado, ou a reciclagem, ou a imobilização de forma segura para evitar esses danos ambientais e à saúde. A legislação local determina às lojas que comercializam luminárias que recebam os descartes dos consumidores. Mas algumas criaram regra própria para isso e recebem somente aquelas compradas na loja. O que a gente enxerga é o seguinte, a gente vê um jogo de empurra-empurra, né? Por quê? Porque, na verdade, tinha que ter uma política definida já, né? Ou perante as fábricas, o fabricante, ou perante os poderes municipais, estaduais, ou até o governo federal, né? Nesta outra loja, a situação é mais grave. No reduzido espaço para as mercadorias, foi improvisado um depósito onde tem, inclusive, lâmpadas quebradas. Jussara se declara de mãos amarradas. Nosso grande problema é que nós não temos onde descartar. A gente recolhe. O cliente traz, a gente recolhe, independente da marca, independente de onde ele comprou essa lâmpada, só que não tem o destino para ela. Como é que vocês estão fazendo? Desde 2000 existe uma lei que obriga vocês a receberem esse material. E para descartar, como é que vocês estão fazendo? Nós não descartamos, nós simplesmente estamos armazenando e sujeito a ter que conseguir um espaço maior. Porque o espaço que a gente tem, uma peça no nosso depósito, já está lotado. O problema é que essas lâmpadas contêm um pó dentro dela. Esse pó é cancerígeno. É um risco que a gente corre. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E enquanto os lojistas encontram grande dificuldade de se desfazerem das lâmpadas e luminárias devolvidas pelos clientes, boa parte da população também não sabe o destino certo a ser dado a lâmpadas queimadas, que na maioria das vezes acaba no lixo. A queimada eu quebro ela bem quebradinha, enterro. Enterra? Enterro. No meu pátio. Eu boto fora. Boto no lixo. Geralmente fica um tempo guardado em casa. Que guarda em casa, vai guardar, né? Depois? Depois eu quebro ela bem quebrada, boto na sacolinha plástica, boto no lixo e escrevo ali, cuidado, o lixeiro, cuidado, vidro, e leva. A gente põe no lixo. Coloca no lixo. Às vezes até bota enterrado, assim, mas para não dar problema de quebrar ou qualquer coisa. Eu guardo essas fluorescentes, essas lâmpadas aí, e aí quando tem bastante eu levo lá e entrego para eles lá, que eles são recebedores desse tipo de lâmpada queimada, né? O melhor mesmo que teria que, assim, que houvesse uma política municipal de recolhimento dessas lâmpadas. Aí não haveria esse tipo de problema, né? Porque o próprio descarte, sim, que a gente sabe que esse descarte que é feito ali, ele é bem caro, né? Bem caro. E segundo os fabricantes, porque tem muitos fabricantes, a gente nem comercializa porque eles não querem receber de volta essas suas lâmpadas aí. Então eles dizem, o fabricante diz que já paga na taxa de importação e já está pagando essa taxa de descarte, né? Mas aí o poder público diz que não. Então aí fica aquele jogo de empurra-empurra.
É um problema para todos nós. E ainda sobre esse assunto, o vereador Homero Tati foi acionado por lojistas e, segundo informou ao NT Sul, está investigando a situação. Ele pretende, em poucos dias, apresentar alguma proposição sobre esse assunto. Algumas plantas são bonitas para ornamentar o jardim de casa, mas também podem ser motivo de preocupação. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, 60% dos casos de intoxicação por plantas no Brasil ocorrem com crianças menores de 9 anos e 80% desses casos são acidentais. O biólogo Milton Martins fala hoje sobre essas plantas tóxicas. Você já ouviu falar em plantas tóxicas? Pois é, existem muitas delas entre nós e hoje vamos conhecer alguns exemplos e reconhecer os seus perigos quanto às reações em nosso corpo no caso de acidentes relativos à sua ingestão indevida ou pelo simples contato físico com suas propriedades e substâncias. Quem tem criança em casa, atente então para o conhecimento de alguns exemplos. Vamos lá. Coroa de Cristo. É uma planta que apresenta então um grande número de espinhos rígidos e por essa razão é utilizada como cerca viva. O seu látex esbranquiçado geralmente num primeiro momento não causa nada, mas num segundo contato nosso corpo reage e pode causar lesão na pele e também nas mucosas. Leva ao edema, que é o inchaço, de lábios e língua, além de muita coceira. O contato do látex com os olhos provoca irritação, lacrimejamento, edema nas pálpebras e lesão na córnea. A ingestão pode causar náuseas, vômitos e também diarreia. Outro exemplo, trombeteira, que é um arbusto ornamental de 2 a 3 metros de altura. As suas folhas são ovaladas e pendentes na forma de sino na cor branca. Amarela a rosada é essa flor, e também pode chegar a 30 centímetros de comprimento. Ela possui veneno nas folhas e flores. A ingestão também pode levar a vômitos, a boca seca, agitação, alterações visuais e também de comportamento. A trombeteira é conhecida como cartucheira e também saia branca. Mamona é um arbusto de até 2 metros de altura. O caule tem uma cor avermelhada, as folhas em forma de palma e o fruto arredondado e cheio de espinhos. O veneno é encontrado nas sementes e a sua ingestão pode levar a náuseas, vômito, cólicas abdominais e diarreia. O envenenamento também pode ser muito grave, talvez um dos maiores de todas essas que eu disse. Cinamomo, uma árvore elegante, muito utilizada para o sombreamento. A casca ela é então de cinza, castanha. As flores são pequenas e aromáticas, de coloração lilás, agrupadas em grandes cachos. Ela floresce no mês de março. O cinamomo possui então um veneno de gosto amargo, presente nos frutos e também na casca. Ela produz uma espuma quando misturada na água. A ingestão pode levar ao aumento da salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia severa. Outra planta, Comigo Ninguém Pode, que é uma planta ornamental muito utilizada na nossa casa e difundida porque ela tem as folhas grandes, com aqueles pontinhos vistosos, coloridos, geralmente de cor verde e pintinhas brancas, esbranquiçadas. O seu veneno está presente nas folhas e talos. A ingestão pode causar irritação em lábios, língua, edema, salivação abundante, dificuldade de engolir e até asfixia. Contato com os olhos pode também causar irritação. Outras plantas de interesse toxicológico que merecem atenção, muito presente na nossa casa, o copo de leite, costela de Adão, o fumo e a espada de São Jorge. A natureza é sábia e nos dá então, portanto, algumas dicas. Lembre-se de que plantas com odores muito fortes, repelentes e que produzem muitas vezes látex, já são um aviso de que temos que ter cautela sobre o manuseio e as propriedades tóxicas desses indivíduos. Então, pessoal, lembre-se de que qualquer informação a respeito de plantas tóxicas, suas reações perante acidentes, podem ser obtidas junto ao Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, o CIT, situado em Porto Alegre, e que atende pelo telefone de emergência, o 0800 721 3000, ou pelo site www.cit.rs.gov.br. Mas lembre, só ligue em caso de emergência, não congestione a linha, porque alguém pode estar precisando e estar numa situação de desespero e precisando então da ajuda. E lembre-se mais uma vez que apesar de belas e exuberantes, as plantas devem ser cultivadas e tratadas com todo o respeito.
Por hoje era isso e até a próxima. Cachoeira do Sul tem mais um dia de tempo bom. Hoje, sol durante todo o dia. Algumas nuvens, mas não chove. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 18 graus e a máxima deve chegar aos 29. Já amanhã, sexta-feira, sol também com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica nublado, mas também não chove, mínima de 17 graus e máxima de 29. No sábado, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme, mínima de 17 graus e máxima de 26. Vamos agora ao mapa para ver o tempo em outras regiões do estado. O sol aparece novamente nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Agora no período da tarde faz bastante calor, principalmente no oeste e no noroeste gaúcho. À noite a temperatura volta a cair e fica amena na maioria das regiões. Os termômetros variam entre 12 e 33 graus no Rio Grande do Sul. Porto Alegre registrou nevoeiros isolados ao amanhecer, mas o sol segue aparecendo durante todo o dia. Amanhã uma frente fria muda o tempo no estado, marcando os primeiros dias do outono com queda de temperatura. Na capital, as nuvens aumentam e há chance de chuva durante a tarde. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para hoje, começando pela metade sul do Rio Grande do Sul, pela região de Rio Grande, Pelotas, máxima de 28 graus. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 29, também em Passo Fundo e Santa Maria, 29 graus e 32 em Uruguaiana. Já no litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 27 graus. Veja daqui a pouquinho. Futsal está no coração dos cachoeirenses desde os 4 anos de idade. A Associação Almir de Futsal é a grande incentivadora dos pequeninos. E a partir desta semana, vamos receber o professor de Gestão Pública, Júlio Mafuz. Ele abordará questões que envolvem nosso dinheiro e o poder público. O assunto de hoje é corrupção. Em instantes, nós voltamos já. No Viaje Comigo dessa semana, nós vamos continuar explorando a Islândia, um país lindo. E aí, gostaram? Vamos continuar viajando pela Islândia? Então anote os nossos horários e viaje comigo! O futsal é uma modalidade esportiva que foi adaptada do campo para as quadras. Em Cachoeira do Sul, as crianças são preparadas para o futebol de salão desde os 4 anos de idade por meio do projeto da Associação de Futsal Almir. A criançada corre atrás da bola parecendo brincadeira, mas a iniciativa é coisa séria e coordenada pelo profissional de futebol Almir. O projeto surgiu de uma ideia minha, né, que eu tenho uma história no futsal, eu joguei futsal profissional há mais de 20 anos e eu sempre tive essa ideia, esse sonho de passar um pouco daquilo que eu aprendi, né, do que eu vivi dentro de quadra. E daí foi aí que começou a escolinha Almir Futsal. A escolinha funciona há mais de 5 anos, né, e hoje nós se transformamos numa associação, né, porque pela necessidade de buscar recursos para investir mais, cada vez mais, para dar mais qualidade para o trabalho, dar mais uma estrutura melhor para eles. Hoje nós montamos uma associação para trazer os pais também para dentro da nossa equipe. Hoje, quantos pais participam dessa associação? Hoje nós temos quase 100 casais, né, que é o número de alunos. Graças a Deus, acho que todo mundo está participando junto, que todo mundo sabe que o motivo desse projeto é para os filhos deles, é em benefício deles, e a gente sabe que a integração dos pais é muito importante para tudo dar certo. O Luciano participa da organização e das campanhas de arrecadação. É um trabalho que está começando aos poucos, né? Mas assim, a gente está se reunindo, fazendo essa associação para arrecadar fundos para poder facilitar os meninos poderem participar das atividades propostas, né? Hoje vocês estão com uma rifa.
Isso, é uma rifa de um almoço beneficente, não é um almoço beneficente, os ingressos, né? Cada pai está pegando 4, 5 ingressos, comprometendo de vender para reunir e arrecadar fundos. As crianças treinam 3 vezes por semana, né? No turno da manhã e da tarde. Eles ficam em torno de 2 horas por treino, eles ficam comigo aqui. Então são 6 horas semanais de treinamento para todos eles. Além dessa turma de crianças de 4 a 9 anos, o professor Almir trabalha com outras 2. Uma dos 10 aos 12 e outra dos 13 aos 15 anos. O objetivo principal, o que é? É integrar eles ao esporte. A gente sabe que o esporte tem um poder muito grande, né? Ainda mais o futebol, né? Que a gente sabe que o futebol, dificilmente alguém da família da gente não jogou ou joga. Então o esporte tem esse poder de trazer eles, de envolver eles numa atividade sadia, de integrar eles, de saber, de ter hábitos saudáveis, de participar, de ter oportunidade de sair muitas vezes para outras cidades, conhecer outras pessoas também. Eu acho que esse é o objetivo principal. As crianças, elas mudam as disciplinas depois que entram aqui no projeto? Sem dúvida, né? O resultado é surpreendente. Eles mudam totalmente a maneira de conviver com os outros. A disciplina melhora na escola, melhora em casa. A gente vê o resultado, os pais mesmos falam sobre isso aí, comentam com a gente. E até o ano passado eu não tive nenhuma reprovação na escola, acho que isso é muito importante. A gente visa isso também, porque eles têm que estar muito bem na escola para continuar aqui no projeto. Os pais acompanham os filhos no momento do treino e ficam na beira admirando o trabalho dentro de quadro. Cauê tem 5 anos e este foi o primeiro dia no projeto. E seus pais já estão contentes com o desempenho. Eu não queria ficar, daí depois até mandou embora depois. Ah, mãe, vai embora. Daí foi muito bom até. No primeiro dia até achei que não ia querer mais e no fim ele surpreendeu, até no primeiro dia me surpreendeu muito. Como o pai, né, joga, então eu queria que ele jogasse também. Então o pai também joga futebol e gosta e quis incentivar o filho? Isso aí, tentando a integração para ele, né, praticar esportes, né. Quando o menino se sai bem, o professor direciona para escolinhas de times profissionais. Olha, nós temos 2 atletas que estão no Inter em Porto Alegre hoje, né? Que é o Given e o Matheus, que são da categoria sub-11, um e sub-10 outro. Estão morando em Porto Alegre, fazem parte da equipe principal do Inter de futebol do campo. Alguns sonham alto e não têm timidez de revelar o desejo. E é bom jogar aqui, muito bom. E o professor, o que tu acha do professor? Bom, ele ensina melhor do que todos os que eu já joguei. E tu quer jogar em algum time depois? Sim, do Grêmio. A corrupção é um mal que atinge boa parte dos países, impedindo que recursos sejam, de fato, aplicados no seu devido destino. No Brasil, de acordo com o movimento Brasil Eficiente, todos os anos, cerca de R$1 trilhão é desperdiçado. Esse valor, para você ter uma ideia, é equivalente ao produto interno bruto da Argentina. É muito dinheiro desviado do seu verdadeiro objetivo, não é mesmo? A partir de hoje, vamos receber semanalmente o professor de Gestão Pública, Júlio Mafuz, para abordar essas e outras questões que envolvem o nosso dinheiro e o poder público. Olá, boa tarde. A partir de agora, semanalmente, estarei aqui com vocês para tratar de assuntos que fazem parte de nosso cotidiano. Como não poderia deixar de ser, hoje vou tratar de um tema que tanto nos incomoda, mas que pouco tempo dispomos para discutir com mais profundidade, que é o tema da corrupção. Essa palavra está diariamente nos jornais, nos noticiários de TV e nas rádios. E invariavelmente associamos corrupção com política. Está certo isso? Eu diria que parcialmente, se não vejamos. A corrupção há muito tempo está presente no cotidiano mundial. Ela não é uma característica do povo brasileiro, como muitos fazem crer. Ela está presente na Alemanha, nos Estados Unidos, no Reino Unido e em tantos outros países. Mas certamente você dirá, mas lá eles são punidos. Também não é bem assim. A situação é tão grave que na Inglaterra, na Universidade de Sussex, existe um instituto que trata de estudar o tema, não só localmente, como no mundo inteiro. E para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, a aprovação de uma lei antipropina aconteceu recentemente e com score apertado no Legislativo. O que quero dizer com isso? Que a corrupção se combate com medidas duras, mas que isso não significa que ela termine, porque ela é da natureza humana. Até porque só enxergamos corrupção nos outros,
Nunca em nós mesmos. Mas será que em nossa vida, nunca em nenhum momento, não tentei levar uma vantagem sobre outrem, mesmo que minimamente? Tomara que não. Os ilícitos precisam ser combatidos em sua raiz e jamais podem ser passíveis de justificação. Como naquele caso em que estacionamos na vaga do idoso e justificamos isso porque estamos com pressa. O combate à corrupção depende sim de instituições fortes e independentes, como a polícia, o Ministério Público, o Judiciário e inclusive o Executivo, não interferindo nas ações. Mas tenho certeza de uma coisa: o combate à corrupção depende de nós e da nossa coerência. Mais do que tudo, porque somos nós, povo brasileiro, que, dando o exemplo diário, permitirá que afastemos de nosso convívio aqueles que não merecem estar. Falei e assino embaixo. Tá certo, muito obrigada e seja bem-vindo à nossa equipe, professor Júlio. Bom, no início de fevereiro nós mostramos a história da Letícia, de 18 anos de idade, que é portadora de uma síndrome rara. A batalha jurídica pelo direito de receber o auxílio assistencial do governo, depois de 11 anos, teve um desfecho positivo. A cialidose tipo 2 se manifestou na Letícia aos 10 anos de idade. E a partir daí, toda a estrutura física da jovem foi se debilitando gradualmente. Junto da mãe, Denise, ela passou a viver mais dentro de um hospital do que em casa. Desde 2007, há uma luta jurídica para que ela receba uma pensão mensal sempre negada. Até agora. O sorriso da Denise, quando nos recebe em casa, revela a alegria que está sentindo com a boa notícia e também por estarem novamente em casa desde o início deste mês, depois de mais 60 dias internada no HCB. O mesmo sorriso e olhar brilhante a gente recebe também da Letícia. O auxílio assistencial de um salário mínimo fará muita diferença para oferecer a ela uma estrutura confortável de atendimento. Mais dignidade a ela, né? Dar mais o direito para ela, né? Facilitar mais as funções para ela, né? Vocês estando em casa agora, a vida de vocês muda também, né? Muda, outra coisa, né? Só ela estar em casa já foi uma boa vitória, né, para nós. Ficar 2 meses dentro do hospital não é fácil. Né? Então é uma coisa assim que é bem gratificante, né? Só a gente sair de dentro do hospital, tá em casa, tá no conforto dela, né? No estado dela, assim, bem, já é uma grande vitória para ela. Denise, a gente percebe que aqui tu, aos pouquinhos, está montando a estrutura de um quarto de hospital, né? Para que ela possa ficar mais confortável, né? Eu adaptei, né? Conforme, assim, ela teve, né, que estar, né, medicamento, a cama hospitalar, né, adaptar, que não tinha rodinha, tive que adaptar, né, os aparelhos, né, para me controlar a pressão, a respiração dela também, né, também foi doado. Então a gente vai adaptando conforme a gente pode, né, conforme a gente consegue, né, assim, aos pouquinhos. Bem dizer, um quarto de hospital. Mas está em casa? Está em casa, o importante é estar em casa. Isso aí já é uma boa, já está em casa. Neste momento, Denise também quer agradecer a grande mobilização comunitária de auxílio e de doações. Nem sei quem foi que doou, nem faço ideia. Agradeço a todos, né, que fizeram doação. O Face também, os colegas, os amigos também fizeram doações, ajudaram. Foi muito gratificante, né, a todos, né, a doação. E está chegando, né, muitos ainda estão ajudando ainda, né, por bem, a solidariedade, né, por conhecer ela, né, a luta que ela teve, né, todos ainda estão ajudando ainda. Isso eu agradeço muito. Olha, que Deus dê tudo em dobro para eles, né. E em outro ponto da cidade tem mais gente feliz com a conquista da Letícia. A advogada Rosana Azevedo festeja a conquista do escritório que assumiu voluntariamente a causa desde o começo. É inexpressível o que se sente, sabe? Quando se consegue receber uma notícia dessa e repassar para o cliente, que na realidade, assim, ó, é um trabalho de amor que a gente está fazendo com ela. E é uma satisfação enorme porque nós estamos desde 2007, nessa busca constante, acompanhando o estado dela, toda a situação merecedora e que, infelizmente, em função de alguns entraves
que a legislação não permite, até agora nós não tínhamos alcançado. É um presente, é uma bênção, que a gente sabe que nós estamos recebendo muito mais do que eles. Eles estão recebendo o mínimo que merecem, mas nós estamos recebendo uma dádiva bem maior, que é conseguir fazer alguma coisa, tu ver algum resultado por alguém que está além do direito, que está na área que tu briga pelo justo, pela justiça. Juridicamente, a batalha não encerrou ainda, né? Ainda tem mais outras lutas pela frente. Não encerrou, até porque nós já decidimos que nós já abraçamos a Letícia e nós vamos continuar. Tudo que estiver no nosso alcance para que ela consiga mais benefícios, para que ela leve pelo menos essa situação com uma certa dignidade, nós aqui do escritório vamos fazer. É uma missão que nós temos e nós vamos cumpri-la. E é um presente para todos nós, viu? Nós ficamos muito felizes pela Letícia. Veja a seguir, apesar de focos de ferrugem que afetam a colheita, a safra de soja este ano vai bater recorde de produção mais uma vez no Rio Grande do Sul. A afirmação é da Emater. Conheça ainda a história do Antônio, vendedor nato, que alia respeito ao cliente com atendimento de qualidade. Uma trajetória que deu certo. É já aqui no NT Sul. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. Inteligente. Livre. Singular. Vivo. Criativo. Amoroso. Cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. A safra de soja este ano vai mais uma vez bater recorde de produção no Rio Grande do Sul, segundo a Emater. Em Cachoeira do Sul, muitos produtores deixaram de plantar arroz para investir na oleaginosa. E apesar de ainda existirem focos de ferrugem que diminui o potencial de rendimento, a colheita está sendo animadora. As colheitadeiras começam aos poucos a tomar conta da paisagem. E tem muito trabalho para elas. Na safra deste ano, o Rio Grande do Sul destinou 5.125.000 hectares para a produção de soja. Até o momento, 50% das lavouras do país foram colhidas. Cachoeira do Sul vai colher 120.000 hectares de soja nesta safra. Aqui nesta propriedade, a produtividade está entre 40 e 45 sacas por hectare, número que poderia ser maior não fosse os prejuízos causados pela ferrugem. Nós tínhamos ferrugem nessa lavoura desde dezembro. Ela só não tinha esporulado ainda. E com as condições climáticas favoráveis, a partir de 15 de janeiro, ela esporulou a ferrugem e veio a todo vapor. Também temos que cuidar dos nossos materiais de soja, mais suscetíveis, menos suscetíveis, densidade de plantio, época de plantio. Temos que cuidar os produtos que nós escolhemos, com que base nós escolhemos nossos produtos, se é preço, se é prazo, se é ocasião de mercado. Segundo dados da pesquisa do engenheiro agrônomo José Domingos, a ferrugem encolheu do estado 8 sacas por hectare em toda a área. Ele explica que isso deve gerar um prejuízo de praticamente 2.500.000 toneladas do grão. Foi atacada porque aqui nós estamos na depressão central, nós estamos na metade do Rio Grande do Sul.
A ferrugem começou em dezembro, final de dezembro, no Mato Grosso, e veio descendo. Quando chega aqui, a intensidade dela, a supressão dela é muito forte. E hoje, se tu não te programar para fazer essas aplicações preventivamente, tu tem um surto de ferrugem grande. Depois, instalado na lavoura, nós não temos nenhum produto erradicante. Essa lavoura está bem adiantada, está próxima à colheita, mas ainda naquelas mais atrasadas, que ainda estão em desenvolvimento vegetativo, como os produtores devem proceder? Nessa aqui está perto da colheita, isso aqui não tem o que fazer, ele só vai esperar para colher. Lavouras agora com estágio fenológico reprodutivo R5, R6, aí terminando de encher grão, e temos que dar uma avaliada. A princípio teríamos que fazer mais uma aplicação, principalmente porque a supressão dela está alta, final de semana está marcando temperaturas amenas. Consequentemente, ela vai dar surto novamente de ferrugem. E porque nós temos o plantio mais tarde. Então, nós temos o plantio aí de finais de janeiro. Então, consequentemente, vai entrar ferrugem de novo. A Emater, durante a Expo Direto, falou em safra recorde para o estado do Rio Grande do Sul. Como tu avalia essa questão, Alexandre? A safra recorde do Rio Grande do Sul é baseada pela Planalto Médio. O Planalto Médio hoje vem colhendo, eles já estão colhendo. As produções deles realmente estão muito satisfatórias. Se nós fizermos uma média de produção, acredito também que vai ficar aí uma super safra. Mas a região nossa, Depressão Central, eu acredito que não vai ser uma super safra, até porque nós tivemos uns intempéries no tempo no início do plantio. Há riscos dessa bactéria manter-se no solo para a safra do próximo ano? A ferrugem normalmente é um fungo, ela vai ficar no grão. Por isso que há tratamentos de semente. E no solo acredito que não, mas é disseminada pelo ar. Então eu acho assim que nós temos que ter um cuidado para a próxima safra, é comprar uma semente de boa qualidade, um tratamento de semente de boa qualidade, começarmos a fazer fungicida preventivamente em estágios vegetativos V3, V4 e consequentemente monitorando a lavoura. A popularização do celular tem provocado uma situação comum nas grandes e pequenas cidades: o uso indevido do aparelho pelos motoristas enquanto estão ao volante. Em qualquer lugar que se vá, já faz parte da cena urbana. Pessoas andando e carregando o celular, ouvindo música, falando ao celular. Uma pesquisa da União Internacional de Telecomunicações garante que até o final deste ano, em todo o planeta, serão 7 bilhões de aparelhos em uso, representando 96% dos habitantes do mundo. Novas tecnologias que surgem a cada dia e a expansão do uso da internet em celulares, que deve crescer 26% em países emergentes, como o Brasil, tornaram o aparelho quase que um gênero de primeira necessidade, usado em todos os lugares, inclusive ao volante. Observando o vai e vem do trânsito, nota-se com frequência motoristas cometendo infrações como, por exemplo, falta do uso do cinto de segurança. Já condutores falando ao celular não são tão habituais, mas mesmo assim, quando abordados, muitos deles admitem que cometem a infração. Sim, já. Já aconteceu, já. Não, nunca. Não, tem que se dar o exemplo. Não. Já usei. E o que acha disso? Errado. Errado. E andar sem o cinto? Também é errado. É que eu sou vendedor, né? Eu paro de quadra em quadra, daí não tem como usar. Quase sempre. Que eu viajo na estrada e o pessoal me liga e eu tô atendendo sempre. Isso é certo? Questão de negócio. Não é certo, mas é que a gente não pode estar perdendo negócio, né? E a vida, como é que fica? A gente cuida bastante, né? Que o uso do celular no volante está propício a causar um acidente, né? Então não basta apenas autuar e a pessoa continuar falando no celular. Então tem que orientar o porquê que ele está sendo autuado e fazer com que pare aquela infração ali. Em cidades de pequeno e médio porte, essa estratégia educativa ainda pode ser aplicada pelas autoridades de trânsito. E mesmo assim, cerca de 40% das autuações são pelo uso do celular ao volante. A legislação prevê para essa infração multa de R$ 85 e menos 4 pontos na carteira.
Educar e criar desde cedo nas crianças a consciência de que um trânsito seguro é possível tem sido o objetivo do projeto Educando para o Trânsito. Esse coordenador de trânsito explica que o sucesso da ideia motivou a expansão do projeto também para jovens e adultos. E nessas oportunidades, o uso do celular sempre é uma das pautas mais discutidas. A tendência é que cada vez que eles têm uma oportunidade é usar o celular. Tem toda uma preparação pedagógica em cima desse trabalho. A gente leva fatos, imagens para os jovens, né, tomar essa consciência e causa efeito. Eles percebem daí, porque às vezes não para pensar a sua atitude, não para pensar o que a sua atitude pode ocasionar lá no trânsito, né? No momento que eles têm a informação que aquilo ali pode causar, pode custar a vida dele ou de uma outra pessoa, tem uma conscientização. Toda semana nós apresentamos aqui no NT Sul histórias reais de pessoas que batalharam e conseguiram vencer, que saíram de um patamar e chegaram em outro bem melhor. Conheça agora a história do Antônio, vendedor nato, que alia respeito ao cliente com atendimento de qualidade. Uma trajetória que deu certo. Meu nome é Antônio Furlaneto, sou natural da cidade de Bento Gonçalves e estou na cidade de Cachoeira do Sul há 5 anos, onde que eu venho de uma seção de gerências e vendedor da minha franquia que eu atuo aqui em Cachoeira do Sul hoje, que é a loja Teva. Minha rotina no meu dia a dia é abrir a loja às 8h30 da manhã, onde que eu vou até o último cliente ser muito bem atendido aqui na nossa loja, onde que nós estamos dando assessoria completa e total para todos os nossos clientes. Acima de tudo, o respeito que a gente tem que dar aos nossos clientes aqui. Eu trabalho há muitos anos com o comércio de confecção. Provavelmente na minha adolescência eu gostava de vestir bem, né? E eu sempre dizia assim, um dia eu vou ter uma loja. Eu não tive a curto prazo, mas com o tempo, como vendedor de loja de confecção, tá? Como gerente de loja de confecção também, cheguei à minha própria franquia aqui na cidade de Cachoeira do Sul, onde que eu fui muito bem acolhido, né? Consegui me realizar profissionalmente, tá? Vendendo aquilo que os nossos clientes querem, procura e precisa no seu dia a dia. Quando nós chegamos aqui, existiam poucas lojas que vendiam a confecção masculina, por isso que a gente investiu bastante aqui. O comércio aqui é muito bom. Cachoeira do Sul é um polo da região aqui. Nós temos vários clientes das cidades vizinhas, né? Então a gente tem esse propósito de poder ajudar cada vez mais os nossos clientes de fora da cidade e da cidade também. Para mim está sendo uma satisfação muito grande trabalhar aqui. Fui muito bem acolhido, apesar de não ser de Cachoeira do Sul, me sinto cachoeirense aqui e um trabalhador nato aqui da cidade também. Gosto muito da cidade e do meu trabalho aqui na cidade também. Nós costumamos sempre a falar para os nossos clientes aqui, quando chegam na nossa loja, a gente está aqui para servi-los. É evidente que a parte venda é uma parte primordial, mas nós estamos aqui como franquia para poder servir bem a todos os nossos clientes e os nossos amigos aqui da cidade e da região também. Cada cliente é uma nova perspectiva, é um novo amigo e a gente se doa cada vez mais. O meu empreendimento está dando certo pelo seguinte: prestação de serviço e o respeito pelo cliente. Prestação de serviço, nós prestamos o serviço que o cliente procura aqui dentro da loja, dando uma assessoria de moda para o cliente, fazendo onde que o cliente se sinta bem, se sinta elegante e se sinta à vontade em qualquer ocasião, em qualquer lugar onde que ele vai. Trabalho, festa, um casamento, enfim, no dia a dia também. E o respeito pelo seguinte, a gente faz com que o cliente se sinta bem à vontade. Nós respeitamos tanto a parte financeira do cliente, tá, quanto a parte estética e a parte visual do cliente. E com essa história que deu certo, nós encerramos agora o NT Sul desta quinta-feira. Tenha uma ótima tarde. Tchau, até amanhã.